noite. Feliz em ver a todos. Saí de casa achando que a casa hoje estaria vazia, porque o frio resolveu aparecer. Sim, como disse a Kátia há pouco, a morte é o que nós temos de mais certo na nossa vida. E para ela nos preparamos pouco, muito pouco. Quando nos preparamos para uma nova existência, para reencarnar, nós fazemos uma programação para a nossa vida, né? Linhas gerais, porque temos o livre-arbítrio e vamos levando adiante. E nessa programação também está a nossa morte. Então vamos lá. Medo da morte. Talvez de todos os temas relacionados com a morte, esse seja o que mais envolve as pessoas, o medo. É o medo do desconhecido, é o medo do que virá depois, é o medo de como será esse momento. E por isso, na Casa Espírita, dentro da doutrina espírita, estudamos, sim, muito a morte. E para quem gostar do tema, é só pegar o Céu e o Inferno, que vai se deliciar com a temática, tendo uma ideia bem maior, bem mais ampla. Hoje nós vamos apenas fazer algumas pinceladas sobre o assunto. Então, isso é fato, ó. Opa, desliguei. Aqui, ó. O temor da morte tem origem no próprio instinto de conservação, estabelecido pelas leis divinas. Nós somos, quando fomos criados, nós éramos, no início, quase que instinto puro. Foi assim que nós começamos a nossa trajetória no reino nominal. E esse instinto de conservação, nós vamos tê-lo ao longo das nossas encarnações. E por isso nós lutamos pela vida. Porque se nós não tivéssemos esse instinto, o espírito iria querer retornar ao mundo espiritual, que é a sua origem, que é o seu local final. É para lá que iremos, é para lá que sempre retornamos quando desencarnamos, e lá será o nosso final quando espíritos puros, né? O mundo espiritual. Então, o espírito gosta do mundo espiritual. O mundo carnal é aprendizado, é escola. Isso é o mundo carnal. E a grande escola se dá porque Deus, como Pai que é, nos fez nascer esquecidos das nossas vidas anteriores. Porque senão não daríamos conta. Senão ficaríamos presos à nossa consciência, às nossas culpas, aos nossos medos. Por isso a necessidade, por isso a beleza do mundo material com o benefício do esquecimento. Isso é Deus, né? Essa bondade toda que Ele é. Então, vamos a Kardec. Para libertar-se do temor da morte, está errado aqui, é preciso encará-la sob seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Ficou difícil, né? Porque é difícil fazer ideia do mundo espiritual. Porque como nós nascemos esquecidos, nós só conhecemos esse mundo aqui. E por isso nosso instinto de conservação nos mantém presos ao mundo material. Mas nós trazemos sim, né, no nosso inconsciente, a ideia do mundo espiritual. E por isso precisamos estudar a doutrina a fundo, é por isso que
instituições espíritas, né, elas têm por primazia os grupos de estudo, porque estudar isso aqui, ó, ideia exata, quanto possível, do mundo espiritual, só com muito estudo, só com muita dedicação, porque as diferentes formas de vida que existem nesse universo, nós sequer reconhecemos. E como espíritos reencarnantes e desencarnantes, nós vamos ter muitos tipos de vida espiritual. Por isso, o medo da morte. Porque por muitos tipos de desencarne nós já passamos. Então vamos entender um pouquinho disso. O que é que nós somos? Corpo, perispírito, espírito. Então, o nosso corpo é o que nós todos conseguimos ver, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O nosso corpo e dos animais, basicamente o mesmo. Apenas nós somos inteligentes e eles têm resquícios, né? Ensaios de inteligência. O perispírito é esse laço que une a alma ao corpo, ou seja, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. A palavra perispírito foi criada por Kardec. Peri, em volta do espírito. É isso que quer dizer perispírito, certo? Então foi fácil nascer essa palavra que eu acho até bonita. E alma é o espírito encarnado no corpo. Então na doutrina nós fazemos essa diferenciação. Quando estamos encarnados, somos alma. Quando estamos desencarnados, somos espírito. Embora nunca deixemos de ser espírito. Então vamos lá. A hora da morte. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ao contrário, se opera de forma gradual e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Essa separação do nosso perispírito, do nosso corpo material, ela varia de minutos a meses e anos. Então, é fato que nós podemos ficar presos ao nosso corpo e, inclusive, sentir, né, todas aquelas sensações da sua decomposição. Então, esse medo que nos referimos no início, que nós trazemos dentro de nós, ele tem uma razão de ser. Porque muitos de nós, eu acredito que todos nós, já experimentamos isso. Ficarmos atrelados ao nosso corpo e sentindo o nosso corpo ser devorado pelos vermes. O princípio que Kardec nos traz, a rigor, não é dolorosa a separação da alma e do corpo. Então, o que não dói? Esse momento, né, do desprendimento do perispírito, que leva a alma, isso não dói. Não é que nem um corte que causa uma dor. Não dói. Então, disso nós não precisamos ter medo. Não é esse processo que vai fazer com que nós sintamos dor. O que vai fazer somos nós mesmos. Então, para entendermos isso, precisamos ter em mente, né, os tipos de morte. Então, vamos lá. Morte natural é o que... A palavra já diz, natural, é o que deveria ser o comum para todos nós, se vivêssemos de acordo com as leis divinas. Teríamos morte natural. Quando nós entramos aqui, ó, em todas essas outras aqui, morte violenta, suicídio, aborto, morte por dependência química, morte prematura, morte coletiva, nós já estamos fugindo
da natureza, que a natureza é criação divina, por conta dos nossos atos. Então, iniciamos dizendo que nós programamos a nossa morte, certo? Decorrente de quê? Dos nossos créditos e dos nossos débitos. Então, morte violenta. O que seria uma morte violenta? Vamos dizer, um acidente de carro, um afogamento, um assassinato. É aquela morte que acontece de repente, de uma forma drástica, brusca, certo? Muitos dizem assim, ai, gostaria de morrer no acidente, porque daí eu não vejo nada. Lá é do engano, tá? Aqui, quando nós temos essa morte violenta, o perispírito se desprende do corpo, porque ele leva um baque, então é um solavanco, ele se solta rapidamente do corpo e ele permanece vivo ali, em volta do seu corpo de carne, vamos assim dizer, né? A ponto de se ver. Ué, sou eu? Então, tem cenas de filme que mostram isso. Acho que Ghost, todo mundo já viu Ghost, né? Então tem a cena lá que ele olha e se vê no chão e tudo mais. Ele teve uma morte violenta, certo? Ele foi assassinado e o algoz dele foi acidente, né? Ele foi abalroado por veículo, também teve a morte violenta, também se sobressaltou, também se viu morto. Isso é a morte violenta. É uma programação. Não acontece por acaso. A nossa morte não acontece por acaso. Suicídio é programação? Não. Não, né? Deus jamais vai permitir que alguém programe se suicidar. Então, aqui existe uma interrupção da vida por livre arbítrio, pelo qual nós iremos responder numa próxima existência, e daí nós vamos programar novamente a nossa morte, tal qual ela deveria ter sido se nós não tivéssemos nos suicidado. Porque nós sabemos que o suicida, ele tem que completar aquele tempo de vida que ele interrompeu, certo? Então, se ele interrompeu aqui 20 anos de vida, ele vai ter uma vida de 20 anos. Ele vai ter que compensar aquilo. Ele vai ter que passar por aquela morte que ele havia programado e ele não passou. O que se sabe? Que o espírito, quando ele tem tendência suicida, ele tende a interromper a sua vida novamente. Então, o suicídio precisa ser tratado, o suicídio precisa ser estudado, porque ele se torna um ciclo vicioso. E só a compreensão do que é a vida e do que nós estaremos sofrendo por conta desse ato aqui é que vai nos levar a termos uma morte natural conforme programada. Nem que ela venha a ser uma morte violenta, porque a morte violenta é programada, certo? Você programa por conta dos seus débitos. O aborto, nós temos 2 tipos de aborto, certo? O aborto espontâneo e o aborto provocado. O aborto espontâneo, existe a programação de vida para aquele espírito ali. Ele precisa daquele espaço de tempo no útero materno por alguma razão, que pode até chegar à final, né? Nós temos muitos natimortos e temos a criança que morre logo ao nascer. É uma programação, mas daí, se nasce é parto, né, gente? O aborto provocado, não. Aí é livre-arbítrio da mãe. Então, nesse caso aqui, o espírito abortado, ele não tem nenhuma causa, a menos que ele não queira nascer e ele provoque. Daí vem o aborto espontâneo. No aborto espontâneo, nós temos que ver isso. Existem espíritos que desistem
da sua programação reencarnatória e a mãe aborta naturalmente, mas foi provocado pelo espírito. Quem vai sofrer as consequências? Ele. Que tipo de consequência? Ele vai ficar ali até ele conseguir gestar e aceitar uma mãe, né? Porque geralmente ou ele tem um problema com a mãe, ou ele tem um problema com a família, ou ele simplesmente não quer reencarnar. Estão lembrados que o espírito quer ficar do lado de lá? É isso aí. A morte por dependência química, ela se equipara aqui ao suicídio, certo? Esses dois tipos aqui são os tipos de morte que têm a consequência mais difícil no mundo espiritual. A mais pesada, a mais sofrida. Porque não vai ter a consciência aqui, né? Porque por dependência química é um suicídio indireto, né? Na verdade, a pessoa tem consciência que nós podemos dizer que é um suicídio direto. Ela só leva mais tempo do que ir lá e se enforcar ou dar um tiro na cabeça, certo? Esse tipo de morte, de desencarne, ele leva o espírito a ficar num estado pós-morte de muita dificuldade, de muita dor, de muito sofrimento. Ele chega a ficar um período interminável aqui no suicídio, revivendo o momento da morte. Vocês já imaginaram você se sentir sendo degolado e não conseguir sair daquilo e sentir o sufoco e não ter a respiração? Mas eles ficam por isso. Por que Deus permite? Ele fez uso do livre-arbítrio dele. A morte dele não era para ter sido aquela. Ele tinha uma programação de vida a cumprir. Ele ia dar um salto, vamos dizer, salto não, um passo à frente na sua trajetória evolutiva. Ele deu um passo para trás. É isso que nós fazemos. Seja no suicídio de qualquer forma, seja aqui. Com consequências no nosso perispírito. Porque nós vamos lesar. Lembram que nós vimos os 3 corpos ali? Opa! Não estou me dando direitinho com isso aqui. Aqui, ó. Quando nós cometemos um suicídio, quando nós lesamos o nosso corpo material, essa marca, ela fica nesse corpo aqui. Então, se eu me enforquei, eu vou ter problemas aqui nessa região. Se eu dei um tiro na cabeça, eu vou ter lesões na cabeça, no cérebro, no crânio, certo? Se eu ingerir veneno, eu vou ter problemas nessa área aqui. Isso fica impregnado, é uma lesão. E o perispírito é como se ele fosse um chip, como se ele fosse um mata-borrão, um gravador, como vocês queiram, tá? Isso. Esses atos provocados, tá? Eles ficam aqui. E daí, na nossa próxima encarnação, quando nós tomamos um novo corpo, nós vamos trazer as marcas desse ato. Então, justifica, né? As pessoas que nascem mudas, as pessoas que nascem idiotas, lesaram o cérebro. As pessoas que têm doenças crônicas nessa área, não vou dizer que todas tenham se suicidado ou que todas tenham se drogado, mas elas, sim. Ninguém nasce com uma doença crônica, tá? De graça. Nós vamos ter as doenças como prova? Vamos. Nem toda doença é uma expiação. A doença pode ser uma prova, mas ela vai vir, ela vai acontecer.
Por exemplo, uma doença terrível da época de Jesus, a lepra, tá? Ela era adquirida, ela era transmitida. Eles não nasciam leprosos, ficavam leprosos, morriam leprosos. Era uma prova, tá? Porque a doença é uma prova, muitas das doenças. Mas essa lesão causada aqui, nós iremos trazê-la. E esse sofrimento no mundo espiritual nós vamos sentir o tempo inteiro, até que nós tomemos um novo corpo de carne. Porque só através da gestação é que nós conseguimos recuperar o perispírito. Aí muitos vão dizer assim, mas o perispírito é plástico, ele se molda. Sim, mas essa marca do ato impensado, ela é uma cicatriz. E nós sabemos como é difícil remover uma cicatriz, né? Nós curamos as nossas feridas, mas elas deixam uma cicatriz. Então, vamos ver uma cirurgia, né? Fica lá a marquinha do corte. É isso que acontece então, quando nós temos aqui esses dois tipos de morte aqui, suicídio e morte por dependência química. A morte por dependência química, as drogas, ela é mais danosa do que muitos suicídios. Porque o suicídio, meus irmãos, cada caso é um caso. Cada espírito que resolveu dar termo à sua vida, ele tem uma razão diferente. E muitas dessas razões são compreendidas pelo Pai Maior. E nem recebidas no mundo espiritual como suicídio. São recebidos como almas doentes que serão tratadas. Vão sofrer? Vão! Porque elas já estavam em sofrimento na Terra. Mas não serão assim, aquele castigo tenebroso, aquele de ficar revivendo o instante da morte o tempo inteiro, que é o que tem de mais triste. Imagina, não há tempo para isso. É até o momento em que o espírito se conscientiza do ato praticado. É esse o tempo que leva para ele sair daquele momento doloroso. Então depende dele. Então nós temos que guardar para nós. Nós somos construtores do nosso destino. Nada nos acontece que não tenha sido dado causa por nós mesmos. Então, a importância dos nossos atos, nós temos que ter isso em mente. A dependência química, as loucuras, essas doenças modernas que estão por aí, que as pessoas vivem alienadas, às vezes já é um processo num segundo ou num terceiro estágio, porque nós não vamos curar o nosso ato tudo numa encarnação só. Nós, às vezes, dependendo da lesão que fizer, imagina uma pessoa que lesa completamente o seu cérebro, tá? Ela vai nascer com problema mental, uma deficiência mental. Na outra existência, ela vai estar melhor, ela vai ter problemas assim na cabeça. Diz-te, né, as enxaquecas aqui deve ser um resquício, né? Por que não? Ao longo de muitas encarnações, aquilo vai suavizando. Mas nós vamos limpando, expurgando. Então, essas coisas assim. Porque aqui é livre arbítrio puro. Nós decidindo, nos colocando no lugar de Deus. Certo? A morte prematura, quando nós falamos em morte prematura, nós estamos falando num ato divino. É quando Deus resolve encurtar a existência de um filho dele. E quando é que isso aqui acontece? Quando o espírito tem uma programação de vida, ele está num processo que ele vem, vamos dizer assim, já, né? Eu fui, vamos dizer, um drogado, que fez todo aquele tratamento, que passou por todas aquelas fases
de recuperação, isso, nasceu com problema, às vezes teve uma vidinha curta, porque nasceu com anencefalia, por exemplo. Aí ele teve várias vidas, daí ele consegue chegar à vida adulta, saudável, tudo. E lá no meio do caminho ele vai lá e busca a droga de novo. O que é que Deus faz? Tira. Ou ele vai ficar doente, ou ele vai sofrer um acidente, tá? Alguma coisa assim. Deus tira. Para quê? Para que ele não passe por tudo de novo. Aí essa morte prematura, meus irmãos, que nós tanto choramos, é bondade divina. Para impedir que esse espírito volte e faça tudo de novo. Estão lembrados que eu falei há pouco que o suicida, ele é um perfil? É um perfil mental dele, ele é tão doente, ele é tão problemático, que ele tende a cometer sabendo as consequências de tudo que ele vai passar, como espírito, né? Não como espírito encarnado, não como alma, certo? Mas Deus é Pai. Deus conhece as nossas trajetórias reencarnatórias desde a primeira até aquela em que nós nos encontramos. Então, essa morte prematura aqui, tenhamos em mente, é bondade divina. É impedir que ele adentre o caminho que adentrou no passado, que o levou para um destino triste. Então, ele volta para o mundo espiritual, ele vai rever a sua programação de vida, ele vai... Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, hoje a gente vai ver isso, a memória volta, não de imediato, mas quando nós vamos fazer saber por que desencarnamos ou vamos programar a nossa nova existência, nós vamos ter noção de tudo que nós já vivemos, como se fosse uma vida única, como se cada existência fosse um dia. E daí ele vai compreender. Nós aqui na Terra não achamos muito, tão jovem, tão bonita, ai, moça linda, 15 anos, por que isso foi acontecer? Deus é Pai, Deus sabe. Então, né, vamos lá. Pode ser um período curto que estava devendo, ou como pode ser para não se perder. Nós nunca, meus irmãos, nunca podemos ser taxativos, nós nunca podemos apontar para um fato e dizer, isso aconteceu por causa disso. Não, isso a Deus pertence. Porque existem N razões que levam a que determinado fato aconteça. A morte coletiva, nós estamos tendo muitas ultimamente, certo? Nós temos muitos tipos de morte coletiva. São pessoas que são levadas mais ou menos no mesmo momento, por um mesmo fato, como foi a pandemia da Covid-19, como é um terremoto, como é uma enchente, certo? Onde aquelas pessoas que estão envolvidas, elas têm mais ou menos o mesmo tipo de débito a ser reparado. Não necessariamente elas viveram juntas, estiveram juntas no mesmo evento. Então, vocês vão ver muito. Nós recebemos uma caixa cheia aí de literatura. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas dizem assim, porque as pessoas que morreram lá no prédio Andraus, lá em São Paulo, no ano tal, elas foram aquelas que fizeram isso, aquilo, na Idade Média. Pode ser que sim ou não. Tá? Não necessariamente todas estão envolvidas no mesmo ato, porque elas praticaram um ato que fez com que elas tivessem que passar por essa expiação. Isso é uma expiação. A morte coletiva, na maioria das vezes. Mas também nós temos que lembrar que aqui, na morte coletiva, às vezes muitos estão ali com a sua programação para terminar, e daí precisa de uma morte
daquele tipo que vai acontecer, por exemplo, tá? E vai no rolo, vamos assim dizer, vai junto. Então, um exemplo muito interessante que eu gosto de dar, da Boate Kiss. Vocês lembram da Boate Kiss? Foi uma tragédia, né? Mas naquele mesmo momento em que aqueles jovens estavam lá naquela boate que pegou fogo, nem todos morreram queimados. Então, o fato foi o incêndio na Boate Kiss. Mas o tipo de morte daqueles jovens que estavam lá, uns morreram pisoteados, uns morreram, acho que foi asfixiados, do coração. Os pais em casa que souberam do que estava acontecendo tiveram infarto, morreram. Então, muitas notícias que nós nem ficamos sabendo, tá? O acontecimento foi o incêndio na Boate Kiss, mas o tipo de morte dos jovens foi outro. Cada um teve o tipo de morte que precisava ter. Então, não, assim, foi programado aquele incêndio na Boate Kiss? Não. Não, foi falha humana. Mas estava programado na vida daqueles jovens o desencarne mais ou menos naquela faixa etária. E por isso cada um teve o seu tipo de morte conforme o seu débito. Certo? Então, o que acontece na natureza? Daí nós teríamos que nos estender um pouco mais, né? É uma atração, porque aquilo está no teu perispírito, tu tá com a tua programação feita, tá? Nós vamos atrair para nós todos os fatos pelos quais nós precisamos passar. Aí a gente ouve, né, aquele monte de histórias. Ah, eu tinha comprado, fiz empréstimo, fiz não sei o quê para comprar a minha entrada e na hora H dormi demais, não fui. Não era para morrer. O outro resolveu dar. Estava indo para Porto Alegre. Ah, não, vou conhecer Santa Maria. Entra em Santa Maria. Ah, tem um evento aqui. Entra, morre. Não tinha programado. Está no envoltório dele. Nós atraímos para nós. É que nem as nossas almas gêmeas, né? Nós atraímos para nós as nossas almas gêmeas. Aquelas pessoas que nós temos que encontrar na nossa vida de um jeito ou de outro. Sejam elas para que sejamos felizes ou não, nós as atraímos para nós. E é por isso que nós temos casamentos que se dão com pessoas do outro lado do mundo, porque se atraem. E com a morte não é diferente. Então, essa morte coletiva, né? Eu acho que a Boate Kiss explica bem. Vamos ter muitas ainda. Vamos ter muitas. Porque, como eu disse, né? Elas são expiatórias. Para alguns é apenas uma prova, mas a grande maioria é expiatória. E nós ainda somos espíritos que estamos vivendo com necessidade de expiar o nosso pretérito. A Terra ainda é um planeta de expiação. E como nós estamos nesse processo evolutivo agora, estamos ansiando para que a Terra evolua, nós vamos ter mais e mais mortes coletivas. Então, saber, nós temos que ter em mente assim. É triste? É, mas a tristeza não está no ato divino. A tristeza está em nós sabermos que nós somos os causadores disso. Não nessa vida. Mas a nossa vida diante de Deus é uma só, então nós trazemos conosco, nós nem nos lembramos de tudo o que nós fizemos. Nem nos lembramos. Então nós não precisamos ir longe, né? Nós vemos atrocidades todos os dias. Blumenau passou por uma tragédia horrível e nós vemos pessoas maltratarem os seus animaizinhos com crueldade. Então, isso é o ser humano. Nós ainda somos muito
atrasados, primitivos, ainda temos aquele sentimento que não foi burilado, aquele sentimento ainda ligado ao nosso pretérito de homem das cavernas, nós ainda temos muito isso. Por isso nós expiamos. Então, meus irmãos, esses de uma forma, não sei se falta alguma aqui para colocar, se alguém lembra do que poderia. Então, por exemplo, aqui, ó, na morte natural, tá? A morte natural, mais natural que existe, é aquela que o médico coloca assim, falência múltipla dos órgãos. Isso é a morte ideal, é aquela que você morre dormindo, né? Ou então, simplesmente tu olha e diz, acho que eu vou, e vai. Meu pai foi assim, ele olhou para minha mãe e disse, acho que eu tô indo. E ela olhou para ele e disse, eu também acho. Foi assim, e ele foi. Tá? Isso é uma morte natural, programada. Mas não é o que acontece com todo mundo, né? As doenças que nós temos, que vai nos levar a uma morte natural, por um problema em determinada área do corpo, todo mundo diz assim, ah, eu não quero morrer doente. É uma bênção. Porque essa aqui, ó, se nós não temos consciência, e ela acontecer quando nós ainda somos meio jovens, assim que nem nós, né? Eu sou meio jovem, né? Aí nós não queremos morrer, nós queremos viver. Diferente de uma pessoa que já passou dos 85, ela sabe que ela está indo, ela vai receber com naturalidade se ela morrer dormindo. Mas nós aqui, nessa sala, não, nós vamos levar um susto, eu já vim para cá por quê? Não é? Tinha tanto para eu fazer ainda. Então, a morte por doença, aquela que você fica meses a fio ali, lutando, ela leva o espírito a pensar e até a se desapegar, porque ela não quer mais sofrer. Então, isso tudo são bênçãos divinas. É difícil pensar assim, né? Mas se nós pensarmos com carinho, se nós refletirmos em tudo isso, cada um de acordo com o que pensa sobre a morte, com o que espera encontrar do outro lado da vida. Isso aqui nós já vimos, ó, transição do corpo físico para o espiritual, né? Inicia quando os últimos laços que mantêm o espírito preso ao corpo se desfazem, que é o que eu falei há pouco, né? A pessoa entra num estado de total inconsciência, que nós chamamos de perturbação. Mesmo quando nós fazemos esse desprendimento aqui dos laços, nós podemos ficar um período enorme no mundo espiritual sem ter tomado consciência de que já desencarnamos. Porque o que é que vai pesar ali? O conhecimento que nós temos da vida espiritual. O conceito de Kardec lá no início. Muitas pessoas acham que morreu, acabou. Chamados materialistas. Morreu, acabou. Como é que vai ser? Ela vai ficar aqui, ó, nesse estado de inconsciência por muito tempo. Ela vai ter que ser doutrinada, vamos assim dizer, né? Pelos seus entes queridos, pelas pessoas que fazem esse trabalho no mundo espiritual. Vai ficar num hospital. Tem espírito que dorme 100 anos. Sono eterno, Vou ficar esperando o julgamento final e tantas outras coisas que eu não sei que as igrejas ensinam por aí. Tem outros perambulam entre nós achando que estão vivos. Continuam se drogando, continuam se embebedando, continuam fumando, continuam frequentando as boates. Tem espírito que gosta da vida da night, né? Da noite. E fica ali, como dizia meu pai, nos inferninhos, e fico ali, achando que é uma noite só, mas eles já estão ali meses, anos, e achando que é uma noite só. Porque eles não têm conta do tempo.
até que seja feito o resgate, porque uma hora eles são resgatados. Então, não é à toa, né? Nós que estamos aqui no Boa Nova, que trabalhamos quarta-feira na mediunidade, às vezes a gente às vezes a gente tem vontade de chorar e às vezes a gente ri, porque a ignorância do espírito sobre o mundo espiritual é determinante para a vida que ele vai ter quando ele desencarnar. E é triste saber que ele poderia avançar e ele fica lá anos a fios marcando passo. Então, nós precisamos ir adiante. Então, o que acontece no momento da desencarnação? Então, vamos fazer uma diferença assim. Agora, morte. Aí está lá no atestado de óbito, 22h30, é a hora da morte. No dia tal, né? Tal, isso é a hora da morte. Mas a desencarnação é o que nós vimos ali. Vai levar um tempo para que os laços sejam retirados. E esse processo, aqui nós estamos vendo, né? Momento da desencarnação vai depender de espírito para espírito, do merecimento que ele tem, certo? Porque se ele fica lá atrelado debaixo da terra no caixão, gente, hoje em dia está todo mundo sendo cremado, mas até há pouco tempo ficavam lá, né? Ele fica lá porque ele não tem o merecimento disso aqui, ó. Porque quando nós temos uma vida reta, a equipe espiritual, porque existe uma equipe espiritual aqui, ó, presença de especialistas desencarnados que atuam desde, às vezes, antes do momento da morte. Quem é de vocês que não conhece uma história assim, meu parente tal, estava acamado, aí de repente ele disse assim, sonhei com fulana, está desencarnada, ela veio me visitar. Já iniciou ali o processo de fazer esse desligamento do perispírito. Eles começam a conscientizar o espírito de que a hora dele está chegando, prepará-lo para que ele não fique preso ao corpo físico, para que ele realmente permita que isso se dê. Então, eu vou colocar aqui, isso é merecimento, certo? É merecimento. Então, numa hora dessa, a equipe espiritual vem e faz esse ajuste aqui, ó. Então, a presença de espíritos amigos nessa hora, por que ela existe? Porque a equipe é uma equipe. Como nós entramos no hospital, nós somos entregues lá para um corpo clínico que nós não conhecemos, certo? Então, vai um parente junto. É o que acontece aqui, a presença de amigos, para que ele tenha tô vendo fulano, tô vendo isso, certo? E quando ele é bem merecedor mesmo, e ele já está um pouquinho mais adiantado, antes da hora derradeira, ele faz isso aqui, ó. A vida passa como se fosse um filme na mente dele. E se não acontece antes da morte, acontece depois. Tá? Vai ser permitido a ele, assim, até que ele se conscientize, você já não está mais lá no Hospital Santa Catarina, você está aqui, é o que eu mais digo na quarta-feira, num hospital diferente, né, num novo hospital, mais avançado e tal, não sei o quê, para que a pessoa, aos poucos, ela também não pode levar um choque, né? Nós não podemos chegar com um espírito desavisado, ei, fulaninho, você está morto, morreu, não pode. Ele vai levar um choque. Ele vai realmente... Aí nós vamos ter mais um problema, né? De tirá-lo do estado de choque. Daí, para fazê-lo entender, é difícil. Por isso
Estudar, estudar, estudar. Fatores importantes, né, quando nós morremos, e nós não damos muita atenção. Aqui, ó, velório. Hoje em dia nós temos a cremação, mas até há pouco tempo todos éramos enterrados. Nesse momento aqui é que está sendo feito esse processo do desligamento do perispírito. Então, os espíritas lutam muito para que nós não sejamos enterrados num curto espaço de tempo, para que a equipe possa realmente agir, né? Que a cremação não se dê num curto espaço de horas, mas nós sabemos que como é que funciona a cremação. Ah, tem tantos corpos para cremar, crema. Se morreu ontem ou morreu há 3 dias, crema. Mas não deveria ser assim, né? Deveria haver esse respeito, porque como é que nós vamos saber? Então, o amor ao próximo nós temos que ter, certo? Alguns velórios viram festa. Piada rola solta. Isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque a equipe, essa equipe que nós vimos há pouco, que vem promover o desenlace, ela não tem o ambiente necessário para promover aquilo. Então, por exemplo, como é que na casa espírita nós agimos? Nós colocamos música, nós abaixamos a luz, nós procuramos falar baixo, porque nós sabemos que o tempo inteiro tem trabalho na casa espírita. 24 horas por dia. Ela não fecha, o mundo espiritual não fecha. E eles precisam trabalhar, então nós temos que respeitar. E é isso que nós devemos fazer nos velórios. Então, eu acho muito salutar nos dias atuais, quando eles fecham as portas lá pela meia-noite e deixam sem visitação, né? A família pode ficar sem visitação, porque é um momento especial, um momento onde que realmente a equipe pode trabalhar com mais leveza, promover aquele desenlace, realmente é desenlace, porque você tem que tirar dali os nós. A doação de órgãos, ela é muito polêmica, mas nós temos que lembrar do seguinte: Deus não pune nenhum ato de amor, muito pelo contrário. Se você doou, você vai ser amparado, porque todos nós temos consciência de que a retirada dos órgãos se dá quando o corpo ainda tem vida, né? Nós só temos a morte cerebral, mas o corpo ainda está pulsando, ele ainda está quente, aquelas primeiras horas ali do pós a morte cerebral. Tem que ser doado pelo espírito doador, para que seja perfeito. Porque se ele doou, ele vai ter a lembrança e ele vai se entregar com amor àquele ato. E ele vai ser todo amparado naquele momento. Ele vai ser retirado da sala ali, no hospital, onde é feita a retirada dos órgãos. Ele não vai presenciar, ele não vai sentir dor, vai ser tudo normal, bonito. O que acontece muito, a família doar, né? A legislação vem mudando, mudando e mudando. Claro que existe a proteção se o espírito não participou desse ato de doação. E aí, mais uma vez, nós vamos fazer um parênteses. Deus, na sua sabedoria infinita, aproveita todos os momentos para que nós quitemos os nossos débitos. Então, o que acontece muito? Você já deve ter ouvido falar de espírito que fez transplante de órgão, né? Doação de órgãos é para transplante, certo? E o Hospital Santa Isabel está cheio de não dar a notícia
que o transplantado se suicidou. E daí só nós espíritas é que podemos explicar isso, né? Tem a atuação do espírito que é o órgão de volta, que não doou, que se arrependeu e tudo mais. Então, nós temos que... Os médicos, que são materialistas, eles vão continuar fazendo, buscando e trabalhando do jeito que eles estão. Nós, espíritas, temos que levar a conscientização ao mundo, às pessoas, dizendo, ensinando, doe, doe-se. Você não precisa dos seus olhos no mundo espiritual. Você não precisa do seu corpo de carne no mundo espiritual. O corpo de carne fica aqui. Você vai com o perispírito inteiro. Na doação de órgãos não existe lesão do perispírito. Vamos dizer que você tira o coração. Na hora, a equipe espiritual refaz aquele órgão, entende? Para que o espírito não sinta. Vamos pegar o exemplo das mulheres hoje em dia que fazem a mastectomia. No ato, eles já estão fazendo a reconstituição de mama para que a mulher, quando acorde, já tenha os seus seios de volta. Isso é evolução? É assim que se dá quando você faz a doação de órgãos por amor. Então, nós não precisamos temer nada disso. Tudo isso é natural. Mas é preciso haver o esclarecimento. Nós temos esse direito. Nós somos seres inteligentes. Nós precisamos estudar. Está aqui, né? Prece, 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 prece. Prece da família, prece daquele que doa, né? Porque o espírito também pode orar. Prece da equipe de médicos que atua, que tem um pouco de bom senso, de compaixão. É o que vai nos auxiliar nesse processo aqui. Então, vamos doar os nossos órgãos, que é um ato de amor. E aí, como é que nós somos do outro lado da vida? Somos o que nós éramos aqui na Terra. Nós continuamos iguaizinhos. Temos os mesmos conhecimentos, as mesmas qualidades e defeitos. Nós não vamos virar santo. Todo mundo acha que vira, mas não. E o mais importante, né? Será atraído vibratoriamente para regiões com que se afiniza moralmente. Os drogados irão para legiões onde eles vão encontrar outros drogados, certo? Os viciados em sexo vão procurar os inferninhos do mundo espiritual, os bêbados vão procurar os bares terrenos, porque vão permanecer aqui atrás dos bares terrenos. Os padres irão procurar as suas paróquias no mundo espiritual, aqueles que realmente honraram a sua profissão, e os médicos irão procurar os postos de socorro, onde eles possam ser úteis. Nós vamos procurar a vida que nós tínhamos na Terra. Então, nós temos que olhar para a vida que nós estamos tendo na Terra, certo? Iremos colher dependendo do que plantamos, ou seja, do esforço aplicado naquele trabalho, das condições de aproveitamento do tempo. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Eu conheci uma senhora que ela passou 10 anos da vida dela deitada, sem ver televisão, sem ler uma revista, sem escutar rádio, nada. Foi a vida que ela escolheu, porque ela não podia andar. Mas numa cadeira de rodas você pode percorrer o mundo. E você ouve, você fala, você pode aprender, você pode ver televisão, você pode trabalhar, você pode tudo. Então, isso é
mau aproveitamento do tempo. Da perseverança em vencer os obstáculos. Quem nessa vida não tem obstáculos a serem vencidos? Os aluninhos da Kátia, os obstáculos que eles têm que vencer hoje é serem aprovados pela professora Kátia para irem para frente. Eles têm que aprender a ler, escrever, história, geografia, ciências. Eles têm que ir para casa estudar, porque senão eles não irão para frente. Então, são os primeiros obstáculos. Nós, adultos, temos outros. É a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida na comunidade. Nós temos muitos obstáculos, mas nós temos que perseverar em vencê-los. E isso aqui, ó, que é o amor ao próximo. Disposição em dividirmos a colheita com outras pessoas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, como é que vai ser a minha vida do lado de lá? É fácil. É só nós olharmos como é a nossa vida do lado de cá. Escolha que eu vou fazer para minha próxima existência. Então, as recomendações, né? Que garantem a felicidade na passagem para o outro mundo. Porque é isso que a morte é, uma passagem, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas, resignando-nos diante dos fatos que, não obstante o nosso empenho, não podemos mudar. Gente, resignação é isso aqui, ó. Nós só podemos desistir de lutar por qualquer coisa que seja na nossa vida quando realmente não é mais possível. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma resposta sobre a fatalidade. A fatalidade existe? Eles respondem sim. O instante da morte. De resto, tudo nós podemos mudar. Ok? Aquilo que nós temos que verdadeiramente passar como prova, da qual nós não podemos fugir, porque Deus não permite que nós mudemos, nasce conosco. Então, por exemplo, as doenças congênitas. Nasceu com ela, porque você precisa dela. Então, você já nasce com ela. Você já nasce cego, você já nasce surdo. Entendeu? Porque você precisa dela e você não pode mudar. Por enquanto. Quem sabe no futuro você consegue. Naquele momento é o que você precisa. Então, Deus é perfeito. À medida que nós nascemos com todo o potencial, nós estamos livres para construir a nossa vida. Livres para sermos felizes, porque a busca do Espírito é a felicidade. Certo? Então, a resignação, ela só cabe quando realmente não tem solução. Então, fiquei viúva. Não tem solução. Eu tenho que seguir adiante. Pronto. De resto, a gente vai buscar um outro caminho. Amar o próximo como a nós mesmos. Isso é difícil, né? Respeitando o seu direito de ser tão imperfeito quanto nós mesmos o somos. Essa lição é difícil. Porque nós queremos que o outro seja perfeito, nós queremos que o outro nos entenda, nós queremos tudo do outro. Mas nós realmente aceitarmos o outro do jeito que ele é, puxa, precisa uma consciência. Então, esse amar o próximo é o grande aprendizado, porque nós aprendemos que enquanto nós não soubermos fazer isso aqui, nós não estamos amando a Deus.
Porque Deus nos ensina a amar o próximo. Praticar em atos e pensamentos a caridade desinteressada. Por que a palavra caridade desinteressada? Porque tem muita gente, mas muita, a grande maioria das pessoas. Vamos pegar o exemplo das empresas. Eles doam lá, não sei quanto, aí eles vão lá e descontam do imposto de renda. Pronto. Ainda fazem propaganda, porque a empresa tal doa, tem fundação e não sei o quê. Propaganda. Não é caridade desinteressada. A caridade desinteressada é aquela que Jesus ensinou. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Essa é a caridade desinteressada. Vencer o egoísmo, ou seja, tirar de dentro de nós os vícios do corpo e da alma. Nós vimos aqui os tipos de morte, gente. O que nós vamos passar? Então nós temos que nos vencermos, né? Nas nossas imperfeições, para que realmente a gente tenha uma passagem tranquila e para que o mundo do lado de lá seja tranquilo. Consumir o indispensável para viver com saúde e dignidade, desligando-se do supérfluo e do exagero. Estamos morrendo pela boca e respeitando o corpo físico. Nem vou me demorar nisso aqui. Estudar, instruir-nos, reformando-nos interiormente. Se nós não fizermos isso aqui, nós não vamos conseguir entender o mundo espiritual. Para que a gente entenda a morte, o porquê da morte, o porquê de viver. Por que eu estou viva? Por que eu nasci? Por que eu estou passando por essa dificuldade? São esses questionamentos que nós temos que fazer. Certo? Então, nós temos que buscar essas informações, preparando assim o terreno fértil para um mundo melhor, mais justo e fraterno, no qual renasceremos um dia. E esse renasceremos um dia é tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Porque até chegarmos na condição de Jesus, que era um espírito puro, nós ainda temos muitos mundos materiais pela frente, diferentes da Terra. Nós estamos ainda no início da nossa escala evolutiva. Então, queremos voltar para a Terra, porque já vai ser um mundo melhor, né? Quando nós reencarnarmos, se Deus quiser. Mas nós teremos que ir para outros mundos. Outros. Então, está aqui, né? Sem isso, nós não vamos conseguir chegar do lado de lá. Então, meus irmãos, que fique a reflexão de cada um de nós, né? De que todos nós passaremos por esse momento e que o mundo que nos aguarda depende só e única e exclusivamente de nós. Muito obrigada.